Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Nós estamos aqui na lição número 2 e eu lhe peço perdão porque ontem tive um programa, um encontro de amigos na igreja aqui e foi o dia todo e a gente não teve condições de gravar o vídeo de ontem. Mas hoje iremos fazer as duas lições, tanto a lição de sábado quanto a de domingo. E o verso para memorizar, irmãos, é o tema central de toda a semana, como eu sempre costumo dizer. E ele diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Observe aqui que o artigo é distinto entre as três pessoas da divindade, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Então a expressão que é dada a cada um deles é distinta na obra missiológica para com os seres humanos. Eu entendo aqui, logo de antemão, o seguinte ponto. Quando o pecado entra no mundo, Deus então externaliza, manifesta aquele plano que, de acordo com Efésios, foi elaborado ou já existia antes da criação do mundo. Mas agora ele é colocado em prática. Nesse aspecto, eu entendo que Deus agora faz por nós aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos, ou seja, salvação. Nós entendemos, né, na lição da semana passada, e inclusive no verso para memorizar, Adão, onde estás? Deus vai até o ser humano e traz-lhe de volta para a condição que ele deveria não ter saído, mesmo que o pecado tenha entrado. Ainda assim, ele continua a fazer a sua obra, o seu trabalho missionário em nossa causa. E agora eu vejo o seguinte: Deus nos concedeu, Deus trabalhou para a nossa causa, Deus trabalhou por nosso favor para nos trazer a eterna redenção. E agora, nessa lição dessa semana, eu vejo que Deus continua trabalhando em nós para que, através do que Ele fez por nossa vida, possamos fazer para os outros também. Primeiro, Ele agiu para nós. Ele fez por nossa causa, para o nosso favor. Agora Ele age em nós para que possamos externalizar aos outros, quando o texto chega a dizer: vão e façam discípulos. Eu entendo aqui essa expressão fazer discípulos da seguinte maneira: vocês que são meus seguidores, vocês que são filhos meus, que me estão dispostos a submeter à minha vontade, façam discípulos igual a você. Se você está satisfeito com a sua vida, faça com que outros me sigam como você me segue. Isso me faz, já é para mim, uma grande repreensão. Eu tenho que levar em consideração que a obra da causa de Deus, ela é uma obra real, pelo que Ele me salvou, e eu tenho que me sentir salvo para que possa também salvar aos outros. Eu não tenho como viver uma salvação que ela não seja externalizada para outros. A mesma esperança que eu acredito ter, eu devo também externalizar aos outros que estão ao meu redor. E se assim eu fizer, com certeza eu vou fazer discípulos da mesma forma, porque a obra não é minha. A obra é de Deus. Então Ele fez por mim algo no passado, me resgatou de um mundo vil, agora Ele faz através de mim, para com que outros também o salvem. Claro, a obra sempre é de Deus, nós somos seus instrumentos. E assim como devemos fazer aos outros, devemos viver essa salvação de maneira bem enfática. Isso me faz lembrar aquele que Paulo fala a Timóteo no capítulo 4, em sua primeira carta, e o verso 16, quando ele fala assim: tem cuidado de você mesmo, ou seja, cuide de sua vida, vive a sua vida regrada com Deus, porque fazendo assim, você salvará tanto a você quanto aos que estão ao seu redor, quanto aos que te seguem. Então a obra de salvação foi feita em nós, ou para que agora em nós possamos externalizar aos outros. E aqui eu observo o seguinte, ainda na lição de sábado: o pecado causa uma ruptura, né? De acordo com Isaías capítulo 59, verso 2. Mas Deus ainda assim nos resgata dessa condição de pecado para nos trazer a origem da qual Ele nos criou. Sempre Ele trabalha em nossa causa. Por isso que a obra da salvação, da redenção, ela é distinta da parte de Deus. Nós continuamos a obra que Ele iniciou. E agora, nessa lição de domingo, de maneira também muito crucial, me faz entender o seguinte: o cristianismo, irmãos, é a única religião nesse mundo que ela é extensiva, ou seja, ela é mundial. Quando ele fala assim, ó, ide por todo o mundo, ou seja, é um imperativo, vá, faça. E essa obra, você não encontra isso em nenhuma outra religião. As religiões passadas, elas eram realmente restritas à localidade, a um Deus específico ali. E existia, né, diante do paganismo, não existia uma universalidade. Por isso que as pessoas ficavam pensando: como é que você serve somente a um Deus? Como é que você só adora um Deus? Isso não existe.
É tanto que lá mesmo no Egito, né, foram 10 pragas e cada uma delas atribuindo ou demonstrando a ineficácia dos deuses do Egito. Logo, cada uma foi para mostrar que o Deus verdadeiro, único e superior era o Deus dos hebreus, o Deus do qual Moisés estava reivindicando com que o seu povo fosse liberto para que eles pudessem servir no deserto. Então, essa expressão aqui, ir por todo o mundo, demonstra de forma bem enfática a universalidade do cristianismo. O cristianismo é a única religião, na verdade, que alcança o mundo todo. E observe comigo aqui esse pensamento do Comentário Bíblico Adventista, no volume 5, na página 603, diz assim: esta comissão foi muitas vezes chamada de Carta das Missões Estrangeiras. O cristianismo foi a primeira religião a assumir um caráter verdadeiramente mundial. As religiões pagãs eram em grande parte desprovidas da atividade e do zelo missionário. Tinham um caráter local e cultural e não se propunham a fazer conversões em outras nações. A Comissão Evangélica elimina eficazmente as fronteiras nacionais e pessoais de todas as nações. Se tornam membros de uma grande irmandade em que não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Gálatas capítulo 3 e o verso 28. O cristianismo desfaz efetivamente todas as barreiras de raça, nacionalidade, sociedade, economia e costume. O sucesso do cristianismo depende da desarticulação de todas as peculiaridades nacionais, formas de governo, instituições sociais e tudo que é de caráter puramente local. Por isso que ela começa em Deus Criador. Ele que é o nosso originador de tudo, e a obra missionária da parte de Cristo, ela é unicamente universal. Ela alcança todo o mundo, não simplesmente uma nação, uma localidade, uma cultura ou uma única forma, mas ela é abrangente a todos. E aqui eu entendo que é através da divindade que essa obra missionária nos alcança, na obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na lição de domingo, o texto diz assim, ó: tudo que Cristo fez foi para o seu Pai Celestial, ou teve origem no Pai. E aqui ele cita 3 textos, né? João 4,34, quando Jesus fala assim: a minha vontade, a minha comida e minha bebida é fazer a vontade de meu Pai. João 5,30 e 12,45, onde ele também manifesta a obra de Deus na vida dele. Ou seja, quem me vê, vê ao Pai. E ali Jesus demonstra, na verdade, a eficiência e a relação íntima que existia entre ele e o Pai e o serviço que ele fazia, que era em favor do Pai. Agora, olha que coisa interessante. O serviço que Cristo fazia em favor do Pai, ele só era aceito e perceptível na vista dos outros através do Espírito Santo. Então, Cristo fazia a vontade do Pai e o Espírito Santo fazia a vontade dele através de uma conversão para as pessoas, ou seja, fazendo com que as pessoas crescem em Cristo. É tanto que Paulo aos Coríntios descreve, né? Ninguém pode reconhecer a Jesus como Senhor senão pelo Espírito Santo. E aqui eu entendo que essa obra salvífica da parte de Deus, ela verdadeiramente, ela é trinitária, ou seja, ela é triuna. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Claro, irmãos, que essa expressão de trindade não se encontra na Bíblia a nomenclatura, mas nós encontramos ali o seu princípio, a sua essência, a realidade da sua pessoa, do seu serviço. E aqui, o texto de João, capítulo 20, e o verso 21 e 22, na tradução Nova Versão Transformadora, diz assim: ao entardecer daquele primeiro dia, vou ler o verso 19, tá? Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, com medo dos judeus. Portanto, de repente, Jesus surge no meio deles e disse: Pai seja convosco. Enquanto falava, mostrou-lhes as mãos feridas, e aqui demonstrando sua humanidade. Lembre-se, eles estavam com as portas fechadas por causa da perseguição, estavam com medo. Jesus aparece ali demonstrando a sua divindade, que ele é Deus, porque em forma humana ele aparece ali, do nada. Continuando, aí ele pede aqui, ó, assim, ó, Pai seja convosco. Enquanto falava, mostrou-lhe as mãos feridas nas mãos. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez, Jesus lhe disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então soprou sobre eles e disse:
recebam o Espírito Santo. Isso aqui é interessante, porque ele fala assim como o Pai me enviou, e vocês me conhecem, vocês sabem quem eu vim aqui fazer uma obra dele, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou agora soprar em vocês o Espírito Santo, e aí ele de forma simbólica ele sopra, né? O sopro de fato ele é real, mas a pessoa do Espírito Santo é manifesta nessa forma como ele o faz. E ali como ele é manifesto na vida dos outros, ele evidencia: o Pai me enviou e agora eu envio o Espírito Santo para vocês. Assim como vocês me conheceram e tiveram uma atuação através de mim da obra de salvação, o Espírito Santo irá fazer a mesma obra em vocês também. Ou seja, é tanto que ele fala no capítulo 14, 16 de João, né? Quando ele chega a dizer assim: e eu vos enviarei um outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Ou seja, um outro igual a mim. Interessante que a expressão outro ali não é héteros, mas é halós. Em vez de ser heteros, é halós, ou seja, outro da mesma essência, outro da mesma potência, outra da mesma natureza. Claro, o Espírito Santo não é ser humano. Ele é o Espírito de fato divino, assim como Deus o Pai é Espírito. Mas ele ali evidencia a continuação da obra missionária através do Espírito Santo. E olha que isso aconteceu por diversas vezes. Quando Estevão, antes de falecer, o texto sagrado nos diz assim: e Estevão cheio do Espírito Santo. Essa obra, irmãos, de Cristo, ela se estendeu e aquela evidência do Deus triuno continuou. Estevão morreu cheio do Espírito Santo, com a convicção daquilo que ele acreditava, de tudo que o Espírito Santo lhe fez convencer. Então hoje eu entendo que a obra salvífica do Espírito Santo em nossa vida é através do convencer a nossa condição de pecado e nos converter a Ele tão somente, de maneira que haja uma entrega, uma submissão e, acima de tudo, uma continuação da obra missionária. É Ele que nos capacita a isso. Então eu entendo aqui que diante dessa dádiva de Deus, Cristo trabalhou em nossa causa, morreu por nossa causa, enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos faz entender que o que Cristo fez por mim é de fato real. O Espírito Santo me faz conscientizar que a minha vida neste mundo não termina por aqui, mas ela tem algo além a me oferecer. Não o mundo, mas o Deus do qual salvou este mundo. Por isso eu entendo que esta obra missionária começou com a divindade. O Pai nos procurou, o Pai nos mostrou amor, deu o seu Filho como evidência desse amor, estupendo. Cristo, ao reconhecer que os discípulos estavam com medo, lembre-se, é o próprio Espírito Santo que dissipa o medo. E ele então ali manda o Espírito Santo para com que haja paz, embora eles já estavam alegres, espantados com a presença de Cristo, como diz o texto de João capítulo 20. Mas ainda assim, ele manda o Espírito Santo para com que eles confirmem essa alegria, como disse Neemias, né? A alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria dele nos traz de fato vigor, salvação, nos traz de fato revigoramento espiritual. Esta é a obra que o Pai, o Filho e o Espírito Santo faz na nossa vida. Eu costumo sempre dizer, irmãos, que na divindade eu não acredito os títulos que ele tinha. Esses nomes passaram a existir após o pecado ter iniciado. E aí veio de forma didática para que a gente pudesse entender, entre aspas, de forma superficialmente, né, os títulos que foram dados para a gente entender a obra da salvação. O Deus foi atribuído como Pai, Cristo, que quer dizer o Messias, o Redentor, aquele que veio redimir, ele, o ungido, né? Ele assumiu esse título de Cristo, e o Espírito Santo, que é o Paracletos, que é o Consolador, o Confortador, assumiu esse título para ser aquele que nos conforta, que nos consola, que nos orienta. Então, esses títulos, eles vieram a existir, eu entendo, após o pecado surgir no mundo. E então, de forma didática, Deus nos deu esta bênção desses títulos para que a gente possa entender melhor a obra de um Deus triuno, que nos salvou, nos salva e nos salvará. Deus abençoe você, um ótimo dia em sua presença. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado porque o Senhor se importou em nos buscar em nossa condição. O Senhor se importou em nos dar a eterna redenção, Pai. E agora suplicamos que a maravilhosa pessoa divina do Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, o qual adoramos com toda a alegria do coração, que ele permaneça conosco, nos auxiliando a crer em tuas promessas e, acima de tudo, levar avante a obra da salvação. Que possamos fazer discípulos, Pai, como nós somos, e assim possamos levar com vitalidade a obra missionária que o Senhor colocou em nossas mãos. Perdoa nossos pecados e nos faz entender cada dia melhor
a obra salvífica de Cristo em nossa vida, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um ótimo domingo, Deus o abençoe e uma feliz semana.